bem, irmãos? Então, vamos iniciar o nosso estudo, e vamos orar para agradecer a Deus. Senhor Deus, eterno Pai, estamos diante de Ti, na Tua presença, nesta tarde, para louvor da Tua glória, para louvar e agradecer a Ti, Pai, o Senhor que é digno de toda honra, toda glória. Pai, estamos aqui como humildes servos para aprender mais de Ti, para aprender mais da Tua palavra, para nos fundamentar mais na Tua palavra, para que nós possamos ter o conhecimento e a sabedoria dada por Ti, para que nós possamos viver a nossa vida pautada na Tua palavra, para que todos os nossos caminhos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas vivências venham ser pautadas na glória do Teu reino, na Tua palavra, na Tua verdade. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha nos instruir, que o Teu Espírito Santo venha abrir os nossos olhos, tirar as escamas dos nossos olhos, tirar os tampões dos nossos ouvidos, que Ele venha se revelar a nós através da Tua palavra, que a Tua palavra ela venha ser como sustento, como fundamento às nossas vidas, para que nós possamos, Pai, viver pautado nela, para que nós possamos não desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas olhar sempre o caminho, que Cristo é o caminho, olhar sempre a verdade, porque Cristo é o verbo, Ele é a verdade, a Tua palavra é a verdade. Nos fundamente, Pai, em Cristo, nos enxerte na verdadeira videira, que é Cristo, através do conhecimento da Tua palavra, através do conhecimento dos Teus princípios, dos Teus preceitos, dos Teus fundamentos, para que nós não sejamos enganados por vãs tradições, por pregações que venham exaltar o nosso ego, mas que nós possamos conhecer a Ti verdadeiramente, dar glória unicamente a Ti e viver pautado na verdadeira mensagem, na única verdade, que é o próprio Cristo. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Amém, irmãos? Então vamos iniciar o nosso estudo de hoje para a glória de Deus, Evangelho de Jesus conforme Mateus. Convido os irmãos a abrirem aí. Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 12. Vamos aí continuar o nosso capítulo 12. Ele é extenso, tem 50 versículos. Nós já fizemos aí 2, estamos entrando agora no terceiro estudo do capítulo 12. Então, Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 12, versículos do 22 ao 32, nesta tarde, se assim Deus permitir. Gosto sempre de lembrar aos irmãos que a versão que eu estou utilizando é a versão King James 1611, uma versão mais tradicional, com linguajar mais formal, mas o importante é o contexto, irmãos. O texto, eles têm algumas diferenças de tradução aí, para que seja mais acessível, E isso é independente, isso não importa. Se você está aí utilizando a ARA, ou a NVI, ou até a nova tradução da linguagem de hoje, que é a NTLH, não tem problema nenhum. O importante é o contexto, que nós vamos utilizar aqui. Então, capítulo 12 do Evangelho de Jesus conforme Mateus, versículos do 22 ao 32. E vai dizer assim: Então, trouxeram-lhe um possuído por um demônio, cego e mudo, e ele o curou, de tal modo que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão espantada dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este indivíduo não expulsa os demônios senão por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo é desolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós.
Ou, como pode alguém entrar na casa de um homem forte e furtar os seus bens sem primeiro amarrá-lo, e então roubará a sua casa? Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto eu vos digo, toda espécie de pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E quem falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem neste mundo e nem no mundo vindouro. Amém, irmãos? Pois bem, irmãos, vamos iniciar o nosso estudo de hoje e desde já eu quero salientar aos irmãos que esse estudo é um estudo um pouco polêmico, né? É um dos pontos meio controversos aqui, delicados a respeito da palavra de Deus, que vai registrar aqui sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós vimos aqui no finalzinho que Cristo ele vai dizer que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado nem aqui neste mundo, nem no mundo vindouro, né? Então esse texto ele é um pouco, como eu falo, delicado, é porque não existe consenso naqueles que interpretam a palavra de Deus, naqueles estudiosos, né? Então vamos dar aqui alguns esclarecimentos para a gente conseguir entrar na exposição bíblica. Então assim, eu vou fazer um pouquinho diferente. Nós viemos sempre falando do texto ali, ponto a ponto, indo dos versículos após versículos, mas como esse texto é um pouquinho controverso no que se diz respeito a consenso, né? Não existe consenso, né, a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, eu quero salientar com os irmãos aqui algumas coisas que não são blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós temos aqui o texto, ele vai dizer algumas coisas para a gente tem como notar o que não é blasfêmia contra o Espírito Santo, antes da gente entrar no texto em si. Então, o que não é blasfêmia contra o Espírito Santo? Então eu vou dizer aqui, irmãos, algumas coisas que não podem ser confundidas com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Primeiro, a incredulidade. A incredulidade não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque, como diz Billy Graham, a blasfêmia contra o Espírito Santo, no seu sentido total aqui, ela é a negação, a rejeição irrevogável de Jesus. Quando eu digo irrevogável é porque já foi morto, a pessoa já morreu. Então, aquele que não crê em Cristo até a hora da sua morte, isso já é dito que aquele que não crê em mim já está condenado. É o que a palavra de Deus diz, né? Porém, não existe, claro, salvação após a morte, mas a gente não tem como entender, a gente não tem como saber aquela pessoa que morreu, o que aconteceu, o que se passou antes na cabeça dela, não é verdade? Qual foi a intimidade com Deus durante a vida, né? O que aconteceu no momento da morte? O que eu quero dizer é que no leito de morte a pessoa pode ter se arrependido e nós não sabemos. Então nós não podemos ver uma pessoa incrédula e achar que ela está blasfemando contra o Espírito Santo, porque não é assim. Nós já sabemos que a pessoa após a morte que não creu em Cristo, esse já está condenado, mas isso é Deus e ela, não é? Isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Se fosse assim, nós estaríamos condenados, porque outrora éramos incrédulos, outrora vivíamos no mundo, outrora não críamos na verdadeira palavra de Deus, por mais que dizíamos de boca, mas vivíamos de maneira contrária, não é verdade? Então isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Outra coisa, blasfêmia contra o Espírito Santo não é aquela incredulidade, como eu disse, até a morte, porque a gente não pode julgar, e nem aquela incredulidade por um tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas hoje vivem na ignorância, vivem na desobediência, por muitos anos. Irmãos, eu estou falando aqui do meu caso e do caso de vários irmãos. Nós vivíamos no mundo com os olhos tampados, com os ouvidos surdos à verdade do Evangelho. Por muitos anos, outros são seguidos até o fim, como eu disse no tópico anterior. Mas depois delas creem em Cristo, depois elas se arrependem, depois elas
reconhece que são totalmente dependentes. Nós temos o exemplo de Paulo. Ele mesmo vai citar que foi um ferrenho perseguidor dos cristãos. Por um tempo. Por um tempo ele rechaçou, ele, como diz Jesus, né, é duro recalcitrar contra os arguilhões. Mas Deus sabe, Deus conhece, Deus sabe a quem Ele escolheu. Então nós não podemos dizer que uma ignorância, uma ausência de graça, no caso quando eu digo ausência de graça, eu falo no intuito da gente estar indo contra a palavra, vivendo a um certo ponto contra a palavra de Deus. Isso não é blasfêmia. Como eu já disse aqui, Paulo fez isso, os irmãos de Cristo fizeram isso. Só vieram crer nele na sua ressurreição, como diz Atos. Não é verdade? Então nós não podemos dizer que uma pessoa ela está blasfemando por não crer até a hora da morte, né, porque nós não sabemos o que aconteceu, ou uma vida que está levando antes de crer, porque nós não conhecemos o futuro também. Então isso também não é blasfêmia. Outra coisa, uma pessoa dizer que nega a Cristo provisoriamente. Por quê, irmãos? Porque alguns dizem que creem, mas vivem como se não cresce, como foi o meu caso e muitos outros. Outros já dizem que não crê de verdade. Como Paulo. Porque Paulo ele era um fariseu, irmãos. Nós temos que lembrar disso. Lembre do contexto de Paulo. Paulo ele era um fariseu. Ele era um homem piedoso no que se diz respeito à tradição judaica. Então, quando ele viu o cristianismo crescendo, que se chamava o caminho no início ali, né, porque Paulo foi chamado como o primeiro cristão, ele e Barnabé, mas antigamente o cristianismo era chamado de o caminho. Né? Então, quando Paulo viu o caminho, aquela chamada pelos judeus na época de seita, crescendo, ele, pela piedade da religião judaica, ele vai perseguir aqueles cristãos. Paulo ele persegue porque ele nega a Cristo, ele não crê. Pedro, que viveu aquele tempo com o Cristo ali de 3 anos aproximadamente, ele negou a Cristo. Os irmãos de Cristo negaram a Cristo. Mas aqui, irmãos, o texto é tão claro, alvo como a neve. Se você puder voltar um pouquinho comigo, vai ver lá no versículo 32 que e quem falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso será perdoado. Cristo disse que quem blasfemasse contra ele seria perdoado. Então por que eu estou dizendo isso? Porque nós vemos algumas pessoas que dizem que não creem em Cristo, que não creem em Deus, como um ateu, por exemplo. Uma pessoa que deturpa a palavra. Como uma pessoa que está blasfemando contra o Espírito. Mas isso não pode ser. Porque se nós falarmos isso, nós estamos dizendo que um ateu ele não pode se reconciliar com Deus. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Um ateu ele não é diferente de uma pessoa que diz que crê, mas vive como se não. Porque tem pessoas que dizem que crê em Cristo e dizem que vive como filho de Cristo. Não. Eles dizem que creem que são filhos de Cristo, mas vivem como se fosse filho do diabo. Vivendo as obras do diabo. Fazendo as práticas que não são de Deus. Como diz o próprio Jesus aos fariseus. Vocês falam que são filhos de Abraão, mas vivem como se fosse filho do diabo. Está lá em João capítulo 8. Então nós não podemos dizer que um ateu ele está blasfemando contra o Espírito Santo por não crer em Cristo. Nós não podemos dizer que um ateu ele está cometendo um pecado para a morte, como diz a primeira carta de João, capítulo 5. Porque senão nós estaríamos também fazendo isso. Porque quantas vezes nós negamos a Cristo nas nossas atitudes, por mais que dizíamos crer de uma maneira falsa, hipócrita. Então, irmãos, um ateu, uma pessoa que diz que não crê em Cristo, ela não necessariamente cometeu um pecado imperdoável. E estou dizendo não necessariamente porque ela pode se converter, porque ela pode crer, porque ela pode se arrepender. Quarto, blasfêmia contra o Espírito Santo também não é negar que o Espírito Santo é Deus. Não é negar a divindade do Espírito Santo. Porque da mesma forma, se fosse assim, um ateu não poderia se converter. Um testemunho de Jeová, por exemplo.
a seita de testemunho de Jeová, elas não creem que o Espírito Santo é divino. É a mesma coisa de dizer que eles não poderiam ser salvos. Então isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Outras passagens que vou dizer, né, por exemplo, Efésios 4:30, 1 Tessalonicenses 5:19, Atos 7:51, Atos 5:3, vão dizer que algumas pessoas elas cometem pecados contra o Espírito Santo. Por exemplo, Efésios 4:30 vai dizer que uma pessoa que vive piedosamente em Cristo, é selado por Cristo, ele pode entristecer o Espírito Santo. Por quê? Porque ele vive em Cristo, mas mesmo assim comete pecado. Por exemplo, Davi, né, nós olharmos lá na primeira carta de Samuel, primeiro livro de Samuel, perdão, Davi entristeceu o Espírito Santo quando ele comete aquele adultério. Mas ele se arrependeu. Lá em 1 Tessalonicenses 5:19, vai falar que dependendo das suas atitudes que você está vivendo, você está ali apagando o Espírito Santo, entre aspas, claro. Porque está deixando de obedecer a Ele. Deixando de honrar a Ele. Mas isso não é blasfêmia ainda. Porque você pode se arrepender. Como diz Atos 7:51, muitas pessoas, elas, durante um tempo, elas estão indo contra o Espírito Santo. Mas elas depois se humilham diante dele, como Paulo, como sacerdotes. Alguns sacerdotes, eles apedrejavam Estevão, mas depois eles se converteram ao cristianismo. Mentindo também. Muitas pessoas ainda hoje tentam impressionar as outras pessoas ganhando aplauso. Mentindo em nome do Espírito Santo. Aparentando ser aquilo que não são. Outrora fomos assim também. Eu falo por mim. Isso é mentir. Mas mesmo assim isso ainda não é blasfêmia. Outra coisa que não é blasfêmia, irmãos, é você cair em pecado. Aquele que está de pé, aquele que pensa que está em pé, cuidado para não cair. João vai dizer que aquele que diz que não peca é mentiroso. E aqui eu estou falando a queda, irmãos, a cair em pecado das pessoas que são seladas por Cristo, são seladas pelo Espírito Santo. Aqueles que já estão salvos em Cristo, eleito por Ele. Porque se está eleito em Cristo, ele não pode blasfemar contra o Espírito Santo. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então uma coisa linka a outra. Porque aquele que blasfema contra o Espírito Santo, ele é réu eterno do pecado. Aqueles que não são salvos são réu eterno do pecado. Como diz Jesus em João capítulo 10, aqueles que estão nas minhas mãos jamais ninguém poderá arrebatar. Como diz Romanos 8, quem poderá nos separar do amor de Deus? Então muitas das vezes nós cometemos pecados, sim. Porque nós somos pecadores. Mas nós não permanecemos lá. Nós nos arrependemos e voltamos a Deus. Por isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, dito isso, o que pode ser definido como blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque já disse que não é falar contra Jesus, que não é entristecer o Espírito Santo, nem apagar, entre aspas, o Espírito Santo, ou resistir, entre aspas, o Espírito Santo por um tempo, né? Mentir. Então o que é blasfêmia? O primeiro ponto que nós temos que entender. A palavra blasfêmia, ela significa injuriar, caluniar, difamar, falar mal. Lembra-se lá no Antigo Testamento que blasfemar contra o nome de Deus é um pecado imperdoável. Lembre-se que quando Jesus diz, eu sou o que sou, eu sou, quando ele fala que ele é antes de Abraão, os fariseus e os escribas tentam matá-lo, começam a julgar para matá-lo.
O que é blasfêmia contra o Espírito Santo, então? Irmãos, no entendimento mais constante sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecar conscientemente. É um pecado deliberado contra o conhecimento claro da verdade. Contra a evidência do Espírito Santo, a natureza do Espírito Santo. Esse pecado sim faz que ele seja imperdoável. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma atitude consciente de negar a obra de Deus em Cristo pelo poder do Espírito Santo. É como você atribuir o que Cristo faz a Satanás. É isso, irmãos. É você, além de negar a obra de Deus em Cristo pelo Espírito Santo, atribuir o que Cristo faz a Satanás. É você afirmar que o poder que age em Cristo não é o Espírito Santo, mas Satanás. É afirmar que Cristo não está apenas expulsando demônios ali, mas está possesso. E possesso pelo maioral, como diz aqui o texto. É dizer que Cristo é aliado de Satanás. Ao invés de dizer que Cristo ele é contra, e não no sentido de oposição e na mesma hierarquia, não. Mas eu digo contra as obras de Satanás. Porque Satanás é contra tudo que Cristo prega. Não é? Ele é o adversário das obras, porque ele não tem poderio contra Cristo. Nós sabemos disso. Não existe rivalidade entre Cristo e Satanás, até porque Satanás ele está debaixo da autoridade também de Cristo. Ele só faz aquilo que Deus permite. Então o pecado imperdoável é isso. É você atribuir a obra de Cristo a Satanás. É você não colocar Cristo como contrário a Satanás. Lembre-se, ele é a verdade. O diabo é o pai da mentira. É o que ele fala sempre. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Ele é o único caminho. Ele é o pão da vida. Ele é aquela água que nunca nos dará sede mais. É Ele quem traz a vida eterna, e o diabo é contra tudo isso. Em você negar a obra de Deus em Cristo, pelo poder do Espírito, e atribuir que Cristo faz tudo isso em poder de Satanás, isso é uma blasfêmia. Isso sim é um pecado imperdoável. Nós conhecemos isso, irmãos, como apostasia total, né? Aquela pessoa que comete esse pecado, irmãos, não tem perdão. Lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 16, João vai dizer, olha, você pode orar por isso e ore por aquilo, mas orar por ele não adianta. Porque cometeu o pecado para a morte. É réu do pecado eterno. Não terá perdão neste mundo e nem no vindouro. Eu espero que os irmãos tenham entendido o que é blasfêmia. É uma apostasia total. É você, além de negar a obra de Deus em Cristo pelo Espírito Santo, é atribuir o que Cristo faz a Satanás. É colocar como aliado. Amém? Então, tendo feito essas considerações a respeito da blasfêmia, e muito por cima, viu, irmãos? Porque se nós formos adentrar aqui nesse tema, ele é muito profundo, muito profundo. Então, tendo visto isso aí, vamos entrar no texto. Versículo 22. Então trouxeram-lhe um possuído por um demônio, cego e mudo, e ele o curou de tal modo que o cego e mudo falava, via. Então, nesse primeiro versículo aí, nós vemos a libertação de um endemoniado. Jesus libertou e curou um endemoniado, e cego, e mudo ainda. Percebe, irmãos, a partir do momento que o demônio sai daquele homem, ele passa a ver e a falar. Por que eu estou dizendo isso? Jesus curou, libertou, irmãos. Nós temos que ver, eu acabei de dizer que Satanás ele não está em hierarquia com Deus, ele não está em pé de guerra com Cristo, porque ele não tem autoridade nenhuma sobre o poder de Deus. Ele está abaixo da autoridade de Deus. Mas ele é adversário contra toda a obra de Deus. Contra nós que somos arautos de Cristo. Ele é o nosso adversário. Adversário das nossas almas. É isso que nós temos que lembrar. O diabo ele é adversário das nossas almas, não de Cristo. E quando Jesus liberta esse endemoniado, cura ainda, ele mostra que os demônios, ele não tem autoridade, não tem poder para resistir a Jesus.
e muito menos qualquer enfermidade. Desde o princípio, irmão, nós temos visto que Satanás, o poder de Satanás, ele tem sido desarmado por Cristo, desde Mateus capítulo 4, quando ele é tentado. Quando o reino de Deus é chegado, como diz Cristo, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Satanás começa a se dobrar e ele entende que ali já perdeu, irmãos. E aí no versículo 23, a gente lê que toda a multidão espantada dizia: não é este o filho de Davi? Olha que lindo. Diante do poder de Cristo, diante do poder de Jesus de curar, de libertar aquele homem, a multidão agora fica admirada. E vai citar aquela passagem, aquela frase que Mateus ama dizer, que não é porventura este o filho de Davi? Nós temos que lembrar, filho de Davi é o nome dado a Cristo, o Messias, né? Cristo em grego, Messias em hebraico, nós já sabemos que significa o enviado, aquele que Deus iria enviar para libertar. Os sinais operados por Jesus, ali estavam confirmando o seu messiado, o seu chamado, o seu propósito. E quando ele diz, não é este o filho de Davi, mostra claramente que tudo o que se dizia a respeito de Cristo está sendo cumprido nele. A respeito do Messias está sendo cumprido em Jesus. É este o foco de Mateus. É mostrar Jesus como o Messias tão esperado pelos judeus. E por isso ele dá ênfase. Não é este porventura o filho de Davi? E quando essa multidão fica admirada, vendo os sinais que é revelado por Deus, nós sabemos disso, porque perceba o contraste. A multidão entende que aquele é o filho de Davi pelos sinais que estão sendo cumpridos de Jesus, mas aqueles que detêm a palavra, aqueles que tinham a responsabilidade de dar, de entregar a palavra, de interpretar, de ensinar, que são os fariseus, os escribas. Olha o que eles dizem no versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este indivíduo não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, o príncipe dos demônios, ou o maioral dos demônios, em outras traduções. A multidão, ela se admira e até cita que Jesus é o filho de Davi. Um questionamento. Mas os fariseus, eles os acusam. Aqui nós temos os paralelos, né, de Mateus, Marcos e Lucas. E nós lembramos que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles estão escrevendo o mesmo texto em uma perspectiva diferente. É como se fossem visões diferentes do mesmo assunto. E aí, Marcos ele vai dizer que, além dos fariseus, os escribas também estavam. E a acusação dos fariseus é clara, irmãos. Olha o que os fariseus dizem. Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, o maioral dos demônios, ou o príncipe dos demônios. O que é Beelzebu, né? Primeiro, nós temos que lembrar que Beelzebu era o nome do deus dos filisteus, Baal. A gente vai ver isso lá em 2 Reis. Né? Nós vamos ver aquele famoso embate entre Elias e os sacerdotes de Baal, onde cai fogo do céu, na verdade. E Baal, ou Beelzebu, significa Senhor das Moscas. Irmãos, aqui nós estamos falando dos líderes religiosos da época. Os líderes religiosos da época, aqueles que tinham a palavra, que tinham as escritas, lembra-se, irmãos, o contexto. O povo é um povo humilde, né? Acessibilidade naquela época, há 2000 e poucos anos atrás. Né? Imagine aí. Se hoje já tem dificuldade de pessoas lerem, escreverem, ter acessibilidade à educação, imagine há 2000 e poucos anos atrás no contexto judaico. Então, alguns tinham acesso à escrita, à leitura, e esses alguns, a maioria são fariseus. São escribas que têm a função de transcrever, escrever a palavra. E esses que têm o detensor, que são detentos da palavra na mão, para explicar, eles dizem que aquele não é o filho de Davi. Pelo contrário, ele está expulsando o demônio por Beelzebu. Então, em vez dos líderes religiosos se alegrarem
por Deus ter enviado o Messias, o Redentor, o enviado. Eles vão contra Cristo, contra Deus e contra o Espírito de Deus, difamando a obra de Deus e atribuindo esta obra a Satanás. Estão entendendo aí? Desde o princípio, irmãos, nós estamos vendo que os fariseus eles estão tendo inveja deliberada, consciente, acusando Jesus desde o princípio de ser um blasfemo, de quebrar a lei do sábado. E agora, conscientemente, eles estão acusando Jesus de ser aliado ou agente de Satanás, de estar possesso pelo maioral dos demônios. Olha o que ele está fazendo. Nós acabamos de dizer o que é blasfêmia. Ele está atribuindo as obras de Cristo não ao poder do Espírito Santo, mas à influência de Satanás. Olha, a acusação é essa. Jesus é habitado por Beelzebu e em parceria por Satanás estava expulsando demônios. Ele está dizendo que Jesus, sendo possesso pelo Beelzebu, o maioral dos demônios, com Satanás expulsando demônios, expulsando os espíritos malignos. Isso é blasfêmia, irmãos. E aí Jesus vem e refuta, que vai dos versículos 25 ao 28, que vai dizer: Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes. Percebe, irmãos? Os fariseus, eles não disseram para Jesus o que eles estavam pensando. Eles estavam arrazoando entre si, alguns textos vão dizer. Mas Jesus conheceu os pensamentos. Olha Jesus lendo o coração deles. Sabia do que estava cheio. Todo reino dividido contra si mesmo é desolado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulso então os vossos filhos? Portanto eles serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós. E agora Jesus refuta. Jesus agora refuta os fariseus contando duas parábolas, né? A do reino dividido e a casa dividida. Com essas duas parábolas, Jesus está mostrando o quão aquele argumento dos fariseus e dos escribas, ele é ridículo, ele é absurdo. Como Satanás poderia estar expulsando Satanás? Como Beelzebu poderia estar expulsando Beelzebu? Se Satanás estivesse destruindo a sua própria obra, ele estava destruindo o seu próprio império. Lembre-se, irmãos, quando Jesus cita isso, ele está remetendo à casa dividida e ao reino dividido, porque Israel, pouco tempo atrás, já tinha passado por isso. Aos irmãos que participaram do estudo do período interbíblico, vão lembrar do que eu estou falando, e os que não participaram, dê um pulinho lá no ministério, né, no canal do ministério, e veja novamente o período interbíblico, porque foi o período em que o povo judeu ele se revolta contra os gregos e tomam, né, da mão de Antíoco Epifânio a soberania judaica. Então Israel ele fica um tempo sendo soberano por si mesmo, através da revolta dos macabeus. Porém, os macabeus, o poder sobre a cabeça deles. E eles, além de assumirem o reinado, eles querem assumir um templo também. E aí levantam, por incrível que pareça, algumas divisões de judeus. E entre esses judeus levantaram-se os fariseus também. Que eram, na época dessa revolta, as pessoas que eram piedosas com a palavra e tentando viver verdadeiramente piedosos na palavra. Eles que foram contra esses macabeus. Então, eles ficaram um reino dividido. Uma guerra civil entre si. Eles não estavam aceitando porque os macabeus estavam blasfemando contra Deus, querendo ser rei e também sacerdote, agindo por ganância. Olha o contraste. Então, a priori, os fariseus eles surgiram com um intuito bom, mas foram se pervertendo com o tempo. O reino estava dividido e aí caiu nas mãos dos romanos. Quem não lembre disso, volte um pouquinho lá no estudo
se você vai entender isso aqui. Então, se Satanás expulsa Satanás, se Beelzebu expulsa no nome de Beelzebu, haveria uma guerra civil no reino. E não existe poder em divisão. E aí Jesus vai explicar, irmãos. Versículo 29 e 30. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e furtar os seus bens sem primeiro amarrá-lo? E então roubará a sua casa? Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não junta, espalha. Perceba, irmãos, o reino de Satanás, ele é um sistema fechado. Lá em Lucas capítulo 23, versículo 12, vai dizer que contra Jesus, Pilatos e Herodes se uniram e se tornaram amigos. Lembre-se, irmãos, Herodes e Pilatos se ajuntaram contra teu santo servo Jesus, como diz Pedro lá em Atos capítulo 4, versículo 27. Não só Herodes e Pilatos, mas os gentios, gente de Israel. Então Satanás, ele junta suas forças não para lutar contra si mesmo, mas as forças do mal, elas insurgem contra aqueles que visam a obra do bem. Então o argumento dos fariseus, dos escribas, era desprovido de bom senso, cheio de irracionalidade. E Jesus vai dizer: quem pode entrar alguém na casa do homem forte e furtar, se não amarrá-lo primeiro? Jesus está explicando aqui a vitória sobre os demônios e sobre Satanás. Nós temos que entender, irmãos, não há libertação para o homem se não for pela vitória de Cristo. Só existe libertação de uma pessoa, de um homem, de um ser humano, se for pela vitória de Cristo sobre Satanás. Qualquer pessoa que esteja longe de Cristo está sendo um parceiro de Satanás. Lembre-se, irmãos, durante o ministério de Cristo, terreno, muitos enfermos estavam sendo curados, mortos sendo ressuscitados, leprosos sendo purificados, demônios sendo expulsos, pecados perdoados, e a verdade sendo pregada e as mentiras sendo refutadas. E Jesus aqui vai dizer que, ao invés de ser aliado de Satanás, ele está agindo contra Satanás. Ao invés de ele estar agindo por Satanás, ele está saqueando a sua casa, arrancando dele e de seu reino aqueles que estavam cativos por Satanás. Como diz lá em Atos capítulo 26, versículo 18, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Jesus está ensinando algumas preciosas lições. E isso aqui nós temos que entender bem seriamente, irmãos. Nesse versículo 29 existem lições aqui que nós temos que entender que são verdadeiras. Primeiro, Satanás é valente. Mais uma vez eu vou repetir. Primeiro, Satanás é valente. Jesus, irmãos, ele não está negando aqui o poder de Satanás. Jesus aqui não está subestimando a ação do maligno. Mas ele está afirmando que ele é um valente. Jesus está dizendo que Satanás tem uma casa. E aqui casa é no sentido de organização. No sentido de uma cadeia, uma prisão, onde seus súditos estão presos e seguros nesse reino. Mas o principal de tudo aqui, irmãos, é que apesar de Satanás ser valente, de Satanás prender cativamente seus súditos, é que Jesus, ele tem autoridade sobre Satanás. Porque, como ele diz, não tem como você entrar na casa de um homem forte sem amarrá-lo.
E se Satanás é valente, Jesus é muito mais. Porque ele tem poder para amarrá-lo. Jesus venceu Satanás. Jesus venceu e rompeu o seu poder. Mas nós temos que lembrar, irmãos, isso não significa dizer que Satanás ele é inativo e está inativo. Mas significa dizer que Satanás ele só age debaixo da autoridade de Deus. Ele só age quando Deus permite. Por mais que Satanás seja ativo, por mais que Satanás seja forte, ele não tem poder para impedir os acontecimentos, os planos de Deus, porque ele está amarrado pelo próprio Cristo. O poder de Satanás é seriamente diminuído pela vinda e pela obra de Cristo. É isso que Cristo está dizendo aqui. Como eu disse, Jesus venceu Satanás no deserto. Todas as investidas de Satanás, Cristo o vence. E principalmente na cruz, ele triunfa sobre todas as hortes. Então percebe, irmãos, Satanás ele é um inimigo limitado, porque está debaixo da autoridade absoluta de Jesus. Como eu disse, Satanás ele é um adversário das obras, ele é um adversário das nossas almas, que estamos aqui para pregoar a palavra de Deus. Irmãos, e por Jesus ter autoridade sobre Satanás, por Jesus ser mais valente do que Satanás, por ele ter poder para impedir Satanás de ele só agir com a permissão de Deus, nós temos a certeza de que Jesus ele tem poder para libertar os cativos das mãos de Satanás. O texto é claro, Jesus não apenas amarra Satanás, mas também arranca das suas mãos os cativos. E aqui é o ponto forte dessa mensagem, irmãos. Porque o poder não está na mão de Beelzebu. O poder não está na mão de Satanás. O poder está na mão de Jesus. O poder é do Espírito de Deus. Satanás está sendo e sempre vai continuar, progressivamente, dia após dia, destruído e destituído de todos os seus bens. Ou seja, da alma e do corpo daqueles seres humanos que ele tem feito cativo e que são ovelhas perdidas do Senhor. E nós temos que lembrar, irmãos, quando Cristo ele diz que amarra o valente, tira do cativeiro, não é somente por meio de expulsão demoníaca ou de cura, mas principalmente pela propagação do Evangelho. Pelo programa missionário que Cristo nos institui, pela grande comissão, como diz outros. Então, irmãos, das mãos do valente, Deus arrancará todos os que estão cativos e que são dele, pelo poder do nome de Cristo e pela ação do Espírito Santo. E o versículo 30, irmãos, Cristo, ele nos dá um ultimato, né? Lê comigo aí, isso é muito sério, irmãos. Eu quero que o irmão preste bem atenção nisso aqui. Quem não está comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Aqui Cristo está mostrando para nós, irmãos, o perigo da neutralidade. Eu quero que o irmão entenda, é impossível você ser neutro nessa guerra espiritual entre a propagação do Evangelho e Satanás. Não. Nessa tensão entre o reino de Deus e o reino ou a casa do maligno, não existe campo neutro. Não existe um reino intermediário entre o reino de Satanás e o reino de Deus. Ninguém pode ficar em cima do muro, meu irmão. Porque Cristo está dizendo que quem com ele não ajunta, espalha. A neutralidade, ela representa uma oposição a Cristo.
Ele só dá duas opções, só tem duas forças agindo espiritualmente no mundo. Ou estamos em uma ou estamos em outra. Ele está dizendo, Satanás destrói, Satanás espalha, mas Jesus Cristo junta, Jesus Cristo constrói. Quem comigo não ajunta, espalha. Devemos analisar, irmãos, da maneira que nós temos vivido, de acordo com a nossa responsabilidade de ser servo de Cristo, de sermos totalmente dependentes dele, de arrependermos dos nossos pecados, de nos voltarmos a ele. Qual tem sido as nossas atitudes? Nós estamos optando para fazer o quê? Qual lado que nós estamos vivendo? Será que estamos contra o Senhor? Ou você está no reino de Deus, irmãos? Ou você está contra Deus? Ou você está no reino de luz, ou no império das trevas? Ou você é liberto por Cristo, ou você ainda está cativo na casa do valente? Então perceba, irmãos, a respeito das coisas espirituais, a respeito das coisas de Deus, não existe neutralidade. Aqui, irmãos, a indecisão é uma decisão. Quem não se arrepende e se volta a Cristo, está decidindo ir contra Cristo. Quem com ele não ajunta, espalha. Ou você é com Jesus ou você é contra, irmãos. Que nós possamos colocar isso dentro de nós e averiguarmos como estamos nos portando diante do reino de Deus. Ou você é por Cristo ou você é contra Cristo. Não existe meio termo. E aí os versículos 31 e 32, Jesus vai exortar. Portanto eu vos digo, toda espécie de pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E quem falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não será perdoado nem neste mundo, e nem no mundo vindouro. E aí Jesus agora está exortando a respeito disso. Irmãos, aqui nesse texto, se nós pararmos para analisar um pouco aqui, nós vamos ver duas vertentes. A primeira é a misericórdia de Deus. Perceba, ele perdoa todos os pecados. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, como diz 1 João, capítulo 1, versículo 9. Deus perdoa os pecados que cometemos contra ele e contra o próximo. Então não existe pecado grandioso que a graça de Deus não esteja acima. Geralmente as pessoas não leem o que o texto está dizendo e se preocupam somente com o que está escrito depois, só com a advertência. Mas olha o que Cristo diz aqui. Portanto eu vos digo, toda espécie de pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Todo pecado que for falado contra o Filho do Homem, isso será perdoado. Nós temos que estar convencidos, irmãos, que quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós arrependemos de verdade, damos fruto do Espírito Santo, não existe pecado além da possibilidade do perdão de Deus. Graças a Deus por isso. Mas existe um perigo também de cruzar essa linha vou colocar aqui uma palavra entre aspas, paciência de Deus, né? Usando aqui um sentimento humano para nós entendermos. Isso se chama antropopatia, né? Colocar sentimentos em Deus, humano. Nós temos que tomar cuidado para cruzar essa linha aí, porque existe um pecado, está dito aqui pelo próprio Cristo, que não há perdão, nem neste mundo, nem no vindouro. Que eu já expliquei aqui no início para os irmãos, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo.
Então, por esse pecado, uma alma pode perecer eternamente no inferno. E vai, se cometer isso. E nós lembramos, o que eu disse aqui no início, que esse pecado não é somente uma ação ou uma palavra, mas é toda uma atitude. Não é apenas rejeitar a Jesus, mas rejeitar o poder que age através de Jesus. Nós temos que lembrar, irmãos, lá no Velho Testamento, o livro de Reis vai falar sobre Manassés, que era feiticeiro, era assassino, mas arrependeu-se também. Lembre-se do rei da Babilônia, Nabucodonosor, que era sanguinário, mas se arrependeu. Lembre-se de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas adulterou, matou, mas foi perdoado. Lembre-se de Saulo, que perseguia a igreja, mas foi perdoado. Lembre-se de Maria Madalena, que era possessa, mas Jesus a transformou. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, irmãos. Quem pratica esse pecado aí, atravessa aquela linha que eu disse, da paciência, da oportunidade, e ele se torna réu do pecado eterno. Como diz Hebreus 6, esse processo de endurecimento, ele chega ao ponto de que aquela pessoa é impossível que se arrependa. Como diz Romanos 1, Deus entrega aquela pessoa às suas próprias concupiscências. E ela comete o pecado de morte, como diz 1 João 5,16. E por que essa blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser perdoada? É simples, irmãos. Porque todo aquele que comete esse pecado, ele diz que Jesus é ministro de Satanás. Ele diz que a fonte do poder de Jesus não é o Espírito Santo, mas de Beelzebu. Isso é imperdoável, irmãos. Porque nós sabemos que Cristo, ele é o único do tipo de Deus. Ele é o mesmo Deus, em essência. A essência dele é santa. E você dizer que a ação de Cristo não é pelo Espírito Santo e sim por Beelzebu, é imperdoável. Esse pecado é diretamente ligado à dureza do coração. E isso é irreversível. Como diz o teólogo William Barclay, quando uma pessoa chega a esse ponto, a esse estado, é impossível se arrepender. Porque se alguém não pode reconhecer o bem quando ele o vê, da mesma forma que não reconhece o bem, não consegue desejar aquele bem. Se alguém não reconhece que o mal é mal, ele não tem como se arrepender daquele mal, porque ele não está reconhecendo. E se não existe arrependimento, não existe perdão. Porque a Bíblia vai dizer que sem arrependimento não há perdão de pecados. Então nós temos que entender que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é somente um pecado de ignorância, mas um pecado por falta de luz, por falta de entendimento. Porque para uma pessoa ser perdoada, ela precisa se arrepender. Mas aquele perdão, ele precisa ser desejado. E aquele que não tem a luz, que não enxerga, ele não se arrepende. E aqueles fariseus, como Cristo mesmo disse aqui, mesmo sob evidência das obras de Cristo, além de se negarem que ele é o Cristo, eles invertem essa obra dizendo que Cristo age por Satanás. Eles não sentiam nenhuma tristeza pelo seu pecado. Ao invés de ser penitentes pela palavra, eles eram insensíveis. E por isso, eles se tornaram indesculpáveis. Estavam condenando a si mesmos. E por isso, irmãos, nós temos que tomar cuidado para evitar o julgamento. Nós devemos tocar nesse assunto com muito cuidado. Ao primeiro ponto a nós cristãos, de sermos ortodoxos e dogmáticos quando dizer que alguém cruzou essa linha divisória, porque nós não podemos saber disso. Essa decisão é somente de Deus. Somente Deus sabe quem blasfemou ou não. Somente Deus sabe quem ultrapassou a linha da paciência dele ou não.
Somente Deus sabe quem cometeu pecado de morte ou não. Outra coisa que nós temos que entender, irmãos, é que nós temos que evitar estar desesperados. Muitas pessoas elas ficam angustiadas e preocupadas por ter cometido blasfêmia. Uma coisa que eu quero deixar você ciente, irmãos, é que ninguém sente tristeza pelo pecado se não for o Espírito Santo. E se você está triste por um pecado, isso já diz que é o Espírito Santo que está agindo em você. Então, pressupostamente, você não está blasfemando contra ele. Quem comete esse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo jamais sentirá tristeza por cometê-lo. Muitas pessoas sentem o medo exorbitante de ter cometido esse pecado imperdoável. E por esse medo, ela já evidencia que não cometeu. Percebe, irmão? Como é que é? Aquela pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela não está iluminada pelo conhecimento, pela sabedoria de Deus. Ela está em trevas e ela não pode se arrepender daquilo que não reconhece. Então, se você está com medo de ter cometido algo, é porque você não cometeu. Porque se você tem temor, você não cometeu. Percebeu? Mas nós temos que evitar ser levianos. Porque aqueles que zombam de Deus, aqueles que zombam da graça, podem sim cruzar essa linha que é invisível aos nossos olhos. Mas Deus sabe e perecer para sempre. Então que nós possamos, meus irmãos, tomar muito cuidado, muito afinco com esse assunto. Não julgarmos aqui no sentido literal da palavra, porque só Deus sabe quem cruza essa linha tênue entre o pecado de morte ou não. Mas entender, irmãos, e não ficar com julgo, com fardo, de que você, por falar algo, por agir de uma maneira, está pecando contra o Espírito Santo. Porque aquele que peca contra o Espírito Santo não se arrepende jamais. E por não se arrepender, não há perdão de pecados. E por não ver, não reconhecer o pecado, ele não se arrepende. E por não se arrepender, não existe perdão. Porque, irmãos, só necessita de um Salvador aquele que se reconhece o pecador. Mais uma vez, só necessita de um Salvador aquele que se reconhece pecador. E só se reconhece pecador aquele em que o Espírito Santo abre a visão para mostrar em quão grandes trevas estava mergulhado e total dependência dele, que é o único que pode nos livrar dessas trevas. Amém? Espero que os irmãos tenham entendido essa mensagem. É um assunto bem complexo. Muitas pessoas têm muito misticismo em cima desse texto, mas aqui é uma garantia de fé a você, né? Uma garantia de confiança em Cristo, porque não é qualquer coisa que te separa do amor de Deus. Não. Se o Espírito Santo age em você, isso já implica em dizer que você não blasfemou contra ele, porque quem blasfema contra ele não se arrepende. E quem não se arrepende é só quem não tem o Espírito Santo. Amém? Mas tome cuidado, irmãos, porque arrependimento é diferente de remorso. Remorso é o medo da consequência. Arrependimento é verdadeiro, é abandonar, é mudar por completo e viver outra vida em Cristo Jesus. Porque quem com ele não ajunta, espalha. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por essa mensagem de hoje e logo após ficar com o hino para a glória de Deus. Desde já eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo esse programa hoje, né, a todos que estão aí aqui em Brasília, fora de Brasília, a nossos irmãos da Massa Vidro, aos nossos irmãos da Sólida Vidros, né, a todos os irmãos em Cristo Jesus que estão ouvindo conosco nessa tarde, que se eu fosse citar aqui, ficaria falando a tarde inteira, mas que Deus abençoe grandemente a sua vida, meus irmãos e minhas irmãs, no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai, estamos aqui mais uma vez só para te agradecer, Pai, só para ser grato a Ti pela Tua palavra, por se revelar a nós, por nos mostrar, Pai, a Tua verdadeira mensagem, por nos tirar da mão do valente, que outrora estávamos mergulhados nas trevas, cegos, surdos da Tua palavra, do Teu Evangelho, com o coração endurecido para a Tua verdade, mas pelo Teu Espírito
eficazmente o Senhor nos resgatou, porque só Tu sabe quem são as ovelhas do Seu pasto, do Seu aprisco. Obrigado, Pai, por nós fazermos parte dela. Obrigado pela certeza de estarmos firmados em Ti. Nos livre, Pai, da prepotência. Nos livre, Pai, do dogmatismo, da ortodoxia, das tradições. Que nós possamos ser mais longâmenos, que nós possamos pregar mais a Tua palavra. Para que aqueles que estão na casa do valente ainda cativo venham ser libertos pela mensagem do Teu Evangelho. Para que nós possamos viver mais em Ti. Para que nós possamos estar fundamentados em Ti. Para que aqueles que necessitam ouvir, ouçam e se voltem a Ti. Seja conosco, Pai. Que o Teu reino venha estar no palco das nossas vidas. E que a Tua glória venha a ser refletida por nós, que dizemos ser Seus filhos. Que o Espírito Santo venha nos guiar, que Ele venha nos fundamentar pela verdade do Teu Evangelho. Isso eu te peço e te agradeço, no nome do Teu Filho, amado Jesus. Ser conosco, nos dê uma semana abençoada debaixo das Tuas mãos potentes. Livra-nos, Pai, de toda a influência maligna. Livra-nos do mal. Nós estamos no mundo ainda, mas livra-nos do mal. Livra-nos, Pai, de toda a aparência do mal. Livra-nos, Pai, do homem e da mulher do coração enganoso, principalmente de nós mesmos, das nossas concupiscências. Mas nos dê uma semana abençoada, debaixo das Tuas mãos potentes. É isso que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém e amém. Sólida Vidros, qualidade nos produtos e no atendimento. Distribuidora de espelhos, vidros comuns e vidros fantasia, além de alumínios, acessórios e artigos decorativos. E também faz bisotê, lapidação, furos, cortes e recorte. Tudo isso você encontra na ADE. Conjunto 08, lote 06, em Águas Claras, Brasília, Distrito Federal. E o ponto de referência da localização é a Avenida Principal, sentido Águas Claras. Fone para contato 61 30 21 14 93, 3044 6709. E atende por WhatsApp 5561 999775586 ou 996150060. Sólida Vidros, há mais de 10 anos no mercado de distribuição de vidros e qualidades e excelência no atendimento. Sólida Vidros é só em Brasília. Com Deus Altíssimo, o mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revela. Vamos lá, ó, quão lindo esse nome é. Quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de
nesse lugar, exaltado nesse lugar. Santo, 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 santo. Oh, vamos juntos. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste.